Êxodo, capítulo de número 33, vamos ler apenas o verso de número 11. O título desta pregação é Moisés, o privilégio de estar face a face com Deus. Nós vamos ter uma conversa sobre intimidade aqui hoje. Intimidade com Deus. E eu começo essa pregação confessando aqui que o assunto que será abordado na sequência é muito mais um ideal, é muito mais um projeto de Deus para a minha vida, e eu acredito que para você também, do que uma realidade absoluta já conquistada. Muito embora a intimidade com Deus tenha sido uma conquista perene da cruz do Calvário, nem sempre esta bênção é desfrutada por nós. Que o Espírito de Deus nos leve, através desses próximos minutos, a uma busca mais incessante pela presença de Deus. E que possamos aprender isso a partir do exemplo de Moisés. E como a sua vida, é claro, aponta e apontou para Cristo. Aquele que não só teve intimidade com Deus, mas foi e é o próprio Deus. Olha o que diz o verso de número 11 de Êxodo 33. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. O livro de Êxodo começa narrando o nascimento de Moisés, sob circunstâncias extremamente desfavoráveis, pois o rei, Faraó, havia determinado que as parteiras das hebreias matassem todos os filhos, todos os bebês homens. Mas o Senhor concedeu graça em sua soberania. Essas parteiras não obedeceram a Faraó e continuaram então ajudando as hebreias, e quanto mais Faraó oprimia este povo, mais ele se multiplicava, ao ponto de Israel ser mais forte do que o próprio Egito dentro da sua terra. E então, desde o seu nascimento até a construção do tabernáculo, nós temos uma série de ensinamentos neste livro que falam de algumas etapas vividas por Moisés, mas acima de tudo, textos que revelam como este homem aprendeu a valorizar a presença de Deus e como que a intimidade com Deus se tornou o trunfo desse patriarca. Esses homens que estão na galeria dos heróis da fé, ou mesmo heroínas da fé, são pessoas que não estão nessa categoria por conta daquilo que fizeram tão somente, mas sobretudo foram colocadas aí por conta daquilo que Deus fez em suas vidas, do nível de profundidade que esses homens e mulheres experimentaram com Deus e em Deus. Nesses 120 anos vividos por Moisés, ele enfrentou e viveu praticamente 3 etapas. A primeira pode se caracterizar pela frase, eu posso todas as coisas. Moisés, o jovem, crescido no Egito, com todos os privilégios, de alguma forma, em algum momento, ele achou que poderia inclusive julgar a vida das pessoas sem um discernimento vindo de Deus. A segunda fase é uma fase caracterizada pela frase, eu nada posso. Se a primeira foi caracterizada pela declaração, eu posso tudo, a segunda fase desse homem, ou nessa segunda fase ele entendeu que não podia nada. De alguma forma ele está envergonhado, ele faz uma série de negativas ao chamado de Deus, ele não consegue discernir nem quem Deus é e nem quem ele é. Mas a última fase de sua vida é caracterizada pela frase, Deus pode todas as coisas. E nesta fase, então, Moisés, ele encontra uma dinâmica de intimidade muito favorável com Deus. E assim como Deus o levou num processo de conquista dessa intimidade, Deus almeja levar cada um de nós por este mesmo caminho. Talvez você possa ter estranhado o nosso título, que diz Moisés,
o privilégio de viver face a face com Deus. Pastor, ninguém viu a Deus. No próprio capítulo, pastor, não sei se você viu aí, diz no verso 20, que de fato Deus não poderia revelar a sua face a qualquer homem. Como é isso então, pastor? O original hebraico nos leva a entender que nenhum homem natural, nenhuma visão natural, nenhuma iniciativa humana, por mais bela que fosse, nenhuma construção religiosa poderia mostrar a glória de Deus. O que está em questão aqui não é a face de Deus, o rosto de Deus, mas a aprovação de Deus, a direção de Deus. O estar diante da face de Deus é receber a sua aprovação, é estar contemplando o seu caráter, a sua glória. Moisés queria na verdade isso, saber por qual caminho deveria seguir. E então o Senhor, de uma forma linda, foi revelando a este homem o seu próprio ser. Isto é viver em intimidade com Deus, é conhecer cada dia mais de Deus e saber como somos conhecidos por Ele. Mas neste processo de uma vida que aconteceu em intimidade com Deus, Moisés experimentou em primeiro lugar a desconstrução do seu eu. Quanto mais carnais, obviamente menos espirituais. 2 episódios na vida deste homem mostram o domínio de impulsos da carne. Um revelando um orgulho, uma soberba, e o outro revelando o medo. Primeiro episódio, narrado em Êxodo capítulo 2, nos diz que Moisés, ele sai e observa então ali uma situação onde um egípcio oprimia um hebreu. E ele acaba matando aquele homem, escondendo na areia, e no dia seguinte ele quis julgar uma situação de discussão entre 2 hebreus, e ele foi então exposto por um deles. Ele foge para Midian, na sequência ele vai conhecer sua esposa, a família de sua esposa. Deus soberanamente conduz a nossa vida, Ele usa tudo que nós passamos para realizar o seu propósito eterno. Deus não depende apenas dos teus acertos, da tua performance, da tua perfeição, para construir a história dele na sua vida. Ele usa inclusive as nossas quedas para nos levar ao centro da sua vontade. Foi isso que aconteceu com Moisés. Mas nesse primeiro momento, Moisés ele se apresenta de alguma forma como o Senhor da verdade. Mostra aqui uma certa soberba, um certo orgulho. Um homem atirado, de alguma forma precipitado. Mas um segundo episódio foi narrado aqui, está narrado neste livro, sobretudo nos capítulos 3 e 4. Quando Deus chama Moisés para ser o libertador de Israel. E Moisés, então, de uma forma enfática, ele nega. Deus lhe apresenta uma série de argumentos, mas Moisés teima em dizer: Senhor, envia quem o Senhor vai enviar, menos a mim. E Deus então usa o maior argumento, que é o argumento dele mesmo, da grandeza do seu nome, da eternidade do seu ser e de sua presença. E ele diz: Moisés, vai no meu nome, no nome do grande eu sou. E mesmo após ter ouvido isso, Moisés olha para ele mesmo e diz: quem sou eu, Senhor? Na verdade, Moisés aqui apresenta uma atitude covarde, porque ele olha para a sua própria limitação. Irmãos, viver na dependência de Deus não tem nada a ver com covardia. Deus, em hipótese alguma, aprovaria a covardia de Moisés. Por conta dessa covardia, ele quase foi fulminado por Deus. Diz a continuidade da narrativa. Deus diz a ele: eu sou o Senhor sobre a tua vida e sobre tudo, Moisés. E mesmo assim, ele se mantém fechado, ele alega que era pesado de língua, coloca algumas outras situações. Deixa eu dizer para você, meu irmão, tanto o orgulho, a soberba humana, quanto o medo neurótico e a covardia são pecados diante de Deus.
O fato de sentirmos medos não nos faz menos pecadores que os maiores orgulhosos e poderosos desta terra. Muitas vezes nós achamos que o orgulho é um pecado mais grave, até porque Deus existe aos soberbos. Mas deixa eu te dizer, se o nosso medo, ele é um pretexto para não cumprirmos a vontade de Deus, se o nosso medo, ele é um egoísmo disfarçado daqueles que não querem abrir mão de sua vontade, de seu conforto para viverem a vontade de Deus, se esse medo se caracteriza desta forma, ele é pecaminoso. Amanhã, como bem disse o pastor Fábio, nós vamos falar aqui sobre os medos da liderança. Como superar esses medos. É muito importante que você, meu irmão, ainda que você não seja líder de célula, se conecte amanhã no YouTube da igreja a partir das 19h30. Nós teremos um curso de 1 mês falando sobre a superação dos medos da liderança. Se por um lado é comum termos medos porque somos humanos, a partir do momento que seguramos esses medos ou que eles se apresentam como barreiras entre nós e Deus, a partir desta hora nós estamos pecando. Então veja que Deus foi desconstruindo essa carnalidade na vida de Moisés, tanto o seu orgulho quanto o seu medo. Todo o processo de conquista da intimidade com o Senhor nos levará inevitavelmente, irmãos e irmãs, à mortificação da nossa carne, das paixões da nossa carne, dos ídolos do nosso coração. Quanto mais íntimos de Deus, menos presunçosos, menos orgulhosos, menos covardes, menos medrosos, menos dinheiristas, menos brutos, menos traidores, menos insensíveis, menos mentirosos, menos exagerados. Quanto mais íntimos de Deus, mais integridade haverá na nossa vida. Esse processo de intimidade com Deus e de busca por essa comunhão profunda nos levará inevitavelmente também a um processo de santificação que nos tornará a cada dia mais parecidos com Cristo. Pastor Hernandes Dias Lopes chega a comentar o seguinte: cuide bem de sua integridade, porque Deus cuidará da sua reputação. Ele acrescenta: você não tem que se defender. Quando você anda em Deus, Deus defende você. Isso é maravilhoso, irmãos e irmãs. Nesse processo de intimidade, de busca por uma comunhão mais profunda, Moisés experimentou a desconstrução do eu. Segundo lugar, nesse processo de busca por intimidade, Moisés precisou superar a fase dos sinais, prodígios e maravilhas. Se engana, irmãos, quem pensa que o auge do livro de Êxodo está, por exemplo, na manifestação das 10 pragas. Na verdade, elas foram um meio para que o principal acontecesse, a libertação, a Páscoa, o evento fundante, que na verdade daria a este povo a oportunidade de desfrutar da presença de Deus, fosse no deserto ou fosse na terra prometida. Todos esses sinais, essas evidências do poder de Deus na natureza, através do fogo, da nuvem, da tempestade, todos esses sinais, eles eram fundamentais para aquele contexto. Havia entidades que eram denominadas como responsáveis por esses fenômenos naturais. E o Deus de Israel, naquele contexto, ele queria se revelar como o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus de todos os deuses. Mas ao mesmo tempo, e isso diferenciava o Deus de Israel dos hebreus, dos deuses pagãos. O Senhor Jeová, o grande eu sou, ele sempre quis um relacionamento pessoal. Tratava-se de um Deus pessoal, que tinha Israel como a sua nação peculiar, como a sua propriedade privada, conforme diz o próprio texto. Este Deus, então, irmãos e irmãs, estava mostrando para Moisés e para todo o povo a importância da superação dessas manifestações espetaculares, ainda que as epifanias angelicais, para que esse povo começasse a entrar no nível de intimidade mais profundo com ele. Se nós olharmos para o livro de Êxodo, nós vamos ver que a partir do capítulo 20 há uma interrupção, praticamente desses sinais, dessas manifestações todas. O ministério de Moisés, ele começa
com Deus falando de sinais. A vara que se transforma em cobra, a sua mão de alguma forma leprosa, coloca a mão no peito novamente, é curado. Águas que se transformam em sangue. As 10 pragas nós conhecemos, mas o ministério de Moisés não termina necessariamente nesse contexto. Moisés foi aprendendo a lidar e a valorizar e a honrar a presença de Deus. No primeiro Sinai ou no primeiro Horebe, ele está espantado diante da glória de Deus. Mas agora, a partir de Êxodo capítulo 20, sobretudo o texto que lemos, capítulo 33, depois o capítulo 34, Moisés agora está de uma forma reverente, não apenas contemplando os sinais. Os sinais, o trovão, a fumaça, o terremoto, são apenas pretexto para que ele escute a voz de Deus, para que a nação então tivesse a sua atenção despertada para aquilo que Deus iria falar. Por que eu estou dizendo isso, irmãos e irmãs? Porque muitas vezes nós pautamos a nossa vida nos milagres. Nós não temos que ser reféns de milagres. O Senhor operará milagres maravilhosos na vida daqueles que lhe são íntimos, mas eles serão simplesmente meios para que possamos conhecê-lo assim como ele é. Quando nós olhamos para a vida de Moisés, nós vemos esse amadurecimento de um homem que deixou apenas de ser um espectador da glória de Deus e se tornou um ouvinte fiel da sua palavra. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Moisés agora, ele deixa os sinais e ele prefere o Sinai. Ele deixa de estar focado nas manifestações para que ele possa aprender de Deus e transmitir a palavra do Senhor ao seu povo. Ele vai valorizando essa presença que para ele é cada vez mais insubstituível. A presença de Deus passa a ser o habitat da vida deste homem, ao ponto dele declarar no capítulo que lemos, verso 15: Senhor, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Mesmo essas revelações, essas epifanias, exerciam o poder de reavivar no coração de Moisés algo maior. Elas não representavam fins em si mesmas, mas mostravam para ele a grandeza do seu chamado, e ele com temor sabia quão grande responsabilidade ministerial lhe esperava. Então ele já havia entendido, irmãos, que avivamento, que comunhão íntima com Deus, que conhecimento de Deus não é luxo para alguns cristãos, mas é a nossa necessidade maior nessa terra. É uma questão de sobrevivência espiritual. Meu irmão, o que conta não é se você passa pelo Covid ou não, se você está no deserto ou na terra prometida. O que conta é se você desfruta ou não da presença de Deus. Avivamento é uma questão de sobrevivência espiritual. Intimidade com Deus, irmãos, é a chave para passarmos por essa crise e por tantas outras que virão, glorificando e engrandecendo o nome de Jesus de forma leve, madura, exalando o amor de Cristo. Como é importante, irmãos, nós olharmos para esse exemplo. Ele não queria apenas a resposta para um pedido egoísta, ele não queria um poder espiritual, ele queria a base para que pudesse continuar tocando o seu chamado, aquilo que Deus lhe confiara. Moisés entendeu que a terra da promessa, aquilo que ele estava contemplando, não era necessariamente um território físico, mas era a manifestação de uma presença cada vez mais intensa de Deus. A terra da promessa nada seria sem a presença. Assim como o deserto não seria só o deserto com a presença de Deus. Meu irmão, Deus pode negar prosperidade a você. Deus pode negar até uma cura momentânea para você. Ele pode. Ele pode negar qualquer que seja a bênção que de repente alguém esteja pleiteando.
física, financeira. Mas entenda uma coisa: Deus jamais negará a você a presença dEle. Deus jamais nos negará a sua presença favorável, que outorga vigor, que conforta, que traz paz ao coração e que encoraja. Agora, para terminarmos essa palavra, irmãos e irmãs, é importante entendermos que intimidade com Deus é algo que precisa ser cultivado. Olhe para a pessoa que está do seu lado e pergunte a ela: o que você está cultivando na sua vida? Irmão, não tem nada mais sincero do que a nossa rotina na nossa vida. Não adianta eu chegar aqui e falar que eu sou um pastor que tem intimidade com Deus, se eu olhar para a minha agenda e não encontrar tempo de qualidade. Se eu olhar para a minha agenda e eu entender que eu estou mais nas redes sociais do que na Bíblia, que eu estou mais nas redes sociais do que orando. A nossa rotina, irmãos e irmãs, denuncia quem somos. Sem cultivo, a intimidade com Deus não prevalece. Esse grande homem de Deus, que comparecia, conforme diz Êxodo 34, na tenda do encontro, e contemplava a glória de Deus, ele saía, o seu rosto resplandecia. A Bíblia afirma que ele passou a usar um véu, porque conforme ele se distanciava desse encontro, o seu rosto de alguma forma desvanecia, aquela glória ia se apagando. Há quem diga que Moisés usava o véu porque a glória era muito intensa. Essa não é a única verdade. A verdade é que ele usava o véu para que as pessoas não percebessem que a glória estava saindo. É por isso que ele precisava voltar para a tenda do encontro. E esse retorno para os pés do Senhor, claro que naquele contexto a presença de Deus se revelava num lugar em específico. Era o lugar do encontro, era a tenda do encontro fora do arraial. E nós sabemos, conforme veremos já nesse momento para encerrarmos, que Jesus, ele levou a nossa vergonha também para fora do arraial. Mas mesmo estando fora, ele nos aproximou do Pai. Sabe, irmãos e irmãs, intimidade com Deus é algo que precisa ser cultivado. Cultivado na atitude de ouvir Deus, cultivado na atitude da oração, do jejum, da comunhão para que o fogo não se apague. O fato de escolhermos estar aqui, ou mesmo acompanhando, que seja online, no caso daqueles irmãos que não podem estar presentes por comorbidades e outras situações mais sérias, essas escolhas com certeza irão favorecer o crescimento da nossa vida espiritual. Esse exemplo de Moisés mostra para cada um de nós que nós não temos luz própria e muito menos uma glória particular. O tempo de ministério não garante para cada um de nós essa glória. Pelo contrário, o tempo de ministério, com tantas coisas que fazemos, poderá nos levar à exaustão, pastores. Viu, líderes, supervisores, evangelistas, missionários? Deus não nos confiou um ministério para nos exaurirmos nele. É por isso que precisamos de intimidade. A intimidade é urgente, irmãos e irmãs, para líderes, para aqueles que são liderados, porque todos nós fomos chamados para sermos servos, mas também amigos de Deus. E não se engane, se Moisés é tipo de Cristo nesse texto, Faraó representa Satanás, aquele que quer roubar a intimidade, aquele que quer nos atolar de serviços. Depois você lê em sua casa Êxodo 5:8. Faraó exigiu que os hebreus trabalhassem mais. Eles não teriam mais a palha, eles não teriam mais a matéria-prima, eles teriam que correr atrás disso e continuarem produzindo aquilo que já vinham produzindo. Na mentalidade de Faraó, aqueles irmãos queriam sacrificar ao Senhor porque eles estavam ociosos.
Satanás, ele pode nos pegar na ociosidade ou no muito trabalho, hein? Se você está trabalhando muito e está com pouco resultado, alguma coisa está errada. Se você está trabalhando muito e está tendo muito resultado, que também não glorifica a Deus, alguma coisa está errada. Que nós possamos voltar a nossa vida aos pés do Senhor Jesus. Esse Deus que se fez carne, a exemplo de Moisés, ele foi recebido pela sua família, mas odiado pelos de fora. A Bíblia diz que Moisés não abriu mão do conforto do palácio, ou melhor, ele abriu mão desse conforto, assim como Jesus abriu mão da sua glória, se esvaziou, assumiu a forma de servo, em tudo se identificou com os nossos sofrimentos. Moisés liderou esse povo na libertação do Egito. Cristo se apresenta como a própria libertação, como a cura, como a salvação. Primeiro ele nos salvou da própria ira do Pai, nos salvou do pecado, nos salvou da morte eterna. No Antigo Testamento o véu ocultava a glória desvanecente, mas a Bíblia diz que no Novo Testamento, com a morte de Jesus, o véu se rompeu de uma vez por todas, de alto a baixo, concedendo a todos nós por tempo indeterminado, até a volta de Cristo, a oportunidade de vivermos em intimidade com o Senhor. Por isso, irmãos, se a nossa vida ela não acontece nesse nível de intimidade com Deus, nós estamos afrontando a cruz. Nós gostamos de pegar esses posts de certos movimentos ideológicos, de pessoas que afrontam os símbolos da fé. Nós fazemos isso. Que horror, pastor. A pessoa fez xixi nos símbolos da nossa fé. Que afronta, pastor. Irmãos, nós nos colocamos em pé de igualdade quando não vivemos em intimidade com Deus. Afrontamos igualmente a cruz quando não buscamos viver aquilo que foi conquistado, quando Jesus expirou e o véu se rasgou, e então a partir daquele momento nos foi dada a oportunidade de entrar no Santo dos Santos. Irmãos, eu posso não rasgar Bíblia, eu posso não colocar uma cruz de cabeça para baixo, mas se eu não vivo em intimidade com Deus, eu posso ser colocado no mesmo grupo dessas pessoas. Fique em pé, meu irmão, minha irmã, nós vamos orar. Que o Senhor nos mova a uma vida de intimidade. Pai, obrigado, Senhor, pelo privilégio de ouvirmos a Tua palavra. A Tua palavra, ela machuca, mas ela cura. Ela fere, mas ela é bálsamo. Senhor, todos nós de alguma forma nessa noite estamos envergonhados diante da Tua santidade. Nós te pedimos perdão, Senhor, porque a ociosidade tem nos consumido, a preguiça, ou porque o muito trabalhar. Nós te pedimos perdão pelo nosso orgulho e soberba, mas também pelos medos e ídolos do nosso coração, pelas desculpas e pretextos que temos muitas vezes. Te pedimos perdão quando condicionamos a nossa vida cristã, Senhor, às grandes manifestações, aos milagres, e nos esquecemos da contemplação da Tua glória, da Tua presença, de nos colocarmos em atitude de obediência, ouvindo o Teu recado, a Tua voz. Senhor, tem misericórdia. Nós queremos o Sinai. Se os sinais vierem, louvado seja o Teu nome. Mas se não vierem, nós já temos a Tua presença, o maior sinal. Obrigado, Senhor Jesus, porque Tu estás presente por meio do Teu Espírito na igreja. Ajuda-nos a cultivarmos essa vida de intimidade contigo, Pai. Tem misericórdia de nós. Que o Senhor nos dê uma semana de busca, mas que pelo resto das nossas vidas nós possamos buscar-te como o ar que respiramos. É a nossa oração no nome de Cristo. Que a graça salvadora do Senhor Jesus, que o grande e infinito amor de nosso Deus e Pai, que a comunhão, a direção e as consolações do Santo Espírito sejam com todos nós, com todo o povo de Deus espalhado sobre toda a face da terra, agora e para sempre. Amém e amém.